Olá, aqui é Henry Suzuki, um dos coordenadores da Força Tarefa Covid-19, uma iniciativa abrigada pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. No vídeo a seguir, nós teremos um extrato da reunião de 25 de abril de 2019, em que tivemos a oportunidade de conversar com lideranças de projetos sobre ventiladores pulmonares de baixo custo de todo o Brasil. Aqueles que quiserem participar da iniciativa da Força Tarefa Covid-19, fica um convite para que visitem o site www.cienciasfarmaceuticas.org.br e procurem pelo link Covid-19. Ok, bom lá, pessoal. Então, mas hoje a gente também está aqui com uma pessoa que muita gente já conversou, já perguntou, já interagiu, que é o Henrique, da Universidade de São Paulo. Né? Henrique está por aí, Henrique? Henrique Takashi, né? Deixa eu ver aqui. Tô sim. Isso. Ô, Henrique, eu vou pedir para, se você conseguir aí, então, aproveitar os nossos minutos iniciais enquanto a gente está admitindo mais colegas, né? Você, eu acho que foi provavelmente uma das pessoas que mais viu, né, dispositivos dos mais diferentes níveis chegando até você, né? E algumas percepções que você tem, algumas pessoas podem gostar da percepção, outras não, ninguém aqui é dono da verdade, né? Mas eu sei que você também tem agora, dentro da próxima hora, mais uma reunião, né? Então, assim, eu queria começar até a nossa conversa, Henrique, um pouco com aquilo que você viu enquanto a gente está esperando outros projetos chegarem. Eu conversei também com o pessoal de propriedade intelectual, de algumas grandes corporações, tem algumas visões também, mas assim, Henrique, a palavra está com você, vai. Tá. Bom, deixa eu só contextualizar por que eu vou falar um pouquinho aqui, de acordo com o que o Henry está pedindo aí. Bom, é o seguinte, eu sou docente da Escola Politécnica da USP, que tem um projeto que é o Poli Inspire, que está aqui representado pelo professor Dario Gramorelli. Tá? Mas eu estou falando não em nome do Poli Inspire, mas em nome da minha experiência acadêmica nisso. Em termos de experiência acadêmica, eu já falei isso na live que teve a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. Alguns de vocês estavam lá, inclusive, pelo que eu sei. É o seguinte, na academia, na universidade brasileira, quem estuda essa parte de engenharia pulmonar, como é chamado pelo professor Antônio Janela Neto, ou engenharia respiratória, que está ligado com a engenharia ligada na parte de ventilação mecânica, seria o professor Antônio Janela Neto, que está aqui com o professor Jurandir Nadal, representando a equipe lá deles, da UFRJ, da COP. Acho que ele formou a imensa maioria das pessoas que trabalham na academia no Brasil com isso, tá? Eu também não fui formado pelo professor Antônio Janela Neto, mas eu tive a ajuda dele em muitas situações, inclusive no meu doutorado. O meu doutorado de sanduíche aconteceu com o professor Jason Bates, na Universidade de Vermont, graças à indicação do professor Antônio Janela Neto. Então, assim, eu acho que na universidade, quem tem mais gabarito para falar, sem sombra de dúvida nenhuma para mim, é o professor Antônio Janela Neto, da COP do Rio, que está aposentado, né? Se eu estiver errado, o professor Jurandir me corrija. Mas ele tá seguindo lá o projeto, e para mim é um dos melhores projetos exatamente por causa disso, de estar sendo supervisionado, levado pelo pessoal que foi ou colega do professor Janela, caso do professor Jurandir Nadal, ou foi formado pelo professor Janela, é o caso do Alexandre Pino, do Jandro, Frederico Jandre e outros lá, que eu posso estar me esquecendo. Bom, eu trabalho com avaliação da mecânica respiratória. Que é isso? Eu basicamente faço monitoração de paciente e de animais, sob ventilação mecânica. Tá? Então, no meu laboratório, eu estou acostumado a medir, fazer aquisição de sinal de pressão, fluxo, volume. Tenho simuladores de pulmão, inclusive o Poli Inspire está sendo desenvolvido lá ainda, por causa disso, porque a gente tem uma infraestrutura bastante razoável que a universidade pública e os órgãos de fomento permitiram a gente criar lá na USP, sendo que a infraestrutura, por exemplo, da COP do Rio é muito melhor que a nossa.
tá? Mas acho que em termos de Brasil, me perdoem as outras instituições, mas não é denegrindo as outras instituições, não, mas assim, trabalho constante em engenharia pulmonar, quem tem é a COP do Rio e um pouquinho da gente aqui na Escola Politécnica da USP São Paulo, no Laboratório de Engenharia Biomédica. Bom, falando nisso, então, já me apresentei e já falei por que eu estou aqui. É o seguinte, eu acho que vocês todos que estão com iniciativas estão de parabéns. Realmente, eu tenho visto muitos projetos de propósito, porque como eu sou docente de uma universidade pública e gratuita, eu acredito que seja importante eu estar tentando o que eu puder ajudar vocês. Tá? Porque eu acho que a iniciativa de vocês assim, realmente humanitária e realmente eu me sinto honrado de ter tantos brasileiros fazendo essas iniciativas. Bom, falado isso, eu acho o seguinte, o que eu tenho visto, tem muita gente bem intencionada, mas tem que tomar muito cuidado. A gente está trabalhando com equipamento classe 3. Para quem não sabe, classe 3 é equipamento de suporte à vida. Tá? Eu acho que muitos de vocês têm um conhecimento fantástico de hardware, de software, de engenharia, tá? Mas o que precisa para trabalhar com um equipamento de classe 3 vai um pouquinho além disso, tá bom? Então, acredito... outra coisa que eu esqueci de falar, perdão. Além de trabalhar com isso de mecânica respiratória, eu também fui vice-diretor de um laboratório de ensaios do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, o SBAC, tá bom? O que esse laboratório de ensaios faz, para quem não conhece? Ele pega as normas, tá? As normas que são geralmente dadas pelas INs, instruções normativas, tá? A vigente, bom, vigente agora nenhuma tá, né? Porque a gente está com exceção. Mas basicamente a gente fazia ensaios para ver se o equipamento eletromédico estava conforme as normas. Hoje, na atual situação do Brasil, houve uma resolução de diretoria colegiada da Anvisa em 19 de março de 2020, que desobrigou os equipamentos a passarem pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, o SBAC. Eu estou em certo contato com a Anvisa, conversando informalmente com eles, e isso foi uma medida emergencial, só que ela vale por 180 dias, e depois de 180 dias não vale mais, e os equipamentos que entrarem com registros nesses 180 dias terão 1 ano para serem utilizados. Depois desse 1 ano, eles precisam entrar no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Tudo bem? Espero que todos que vocês estão tentando isso saibam disso. Tá? O Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade não é fácil de ser levado. Ele tem problemas? Tem N problemas. Mas ele também garante muito da qualidade dos equipamentos que nós temos no Brasil. Tá? Alguns países, irmãos nossos da América Latina, não têm um sistema de avaliação da conformidade, tá? E acabam recebendo os equipamentos que são perigosos. Tá? Então, assim, vocês não estão obrigados nesses 180 dias, que já está correndo, já passou pelo menos 30, né? No mais que 30. Depois de 1 ano, ou vocês recolhem esses equipamentos, se vocês conseguirem o registro em 180 dias, ou vocês recolhem esses equipamentos, ou vocês ficam responsáveis por eles como qualquer outro fabricante. Tudo bem? Isso significa o seguinte, quem está só com boa vontade e só com ideias na cabeça, cuidado, muito cuidado. Eu sei que vocês estão querendo ajudar, eu tenho certeza absoluta disso. Tá? Alguns eu tenho dúvidas, mas alguns que eu conversei pessoalmente. Quem eu não conversei pessoalmente, eu não tenho dúvida nenhuma. Vocês estão querendo ajudar, tá bom? Só que é mais complexo do que parece. Tudo bem? E assim, eu acho que existem outras demandas importantes para o enfrentamento da Covid, da crise da Covid, que o conhecimento técnico de vocês pode agregar muito, muito, muito. Tá? A tentativa de um ventilador emergencial, para mim é um ventilador emergencial, de contenção, é lindo, sabe? Eu fico orgulhoso realmente de ser brasileiro,
tá? Só que, cuidado, vocês estão entrando numa situação complicada. Eu acho que o que vale é o que o Henrique vem falando, de repente, unir esforços, tá? Unir esforços e vocês seguirem junto com os esforços unidos. E aí sim fazer alguma coisa. O que eu vi quando eu entrei no grupo, a pedido da Jussiane, que eu acho que não está aqui, várias frentes rodando, cada uma do seu jeito, cada uma olhando só em você. E eu não vi só nesse grupo, eu vi isso também na live no painel da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. Tá? Então, assim, o que eu gostaria de falar para vocês? Parabéns, é uma iniciativa fantástica, eu fico muito honrado de ter sido convidado pelo Henry para falar primeiro aqui, até de participar da live, que eu não ia participar. O Henry pediu para eu participar e falar. Estou muito honrado de ser quem está falando primeiro nessa live, com tanta gente bem intencionada. Mas, por favor, tomem cuidado, tá? É uma aventura muito grande, uma coisa muito importante. Eu tenho minhas críticas pontuais a várias coisas. Vou falar só uma, que eu acho que é muito importante. Acho que é só para a gente ir dinamizando um pouco a coisa, né? Porque a gente tem muita gente aqui e tem vários colegas que também estão ocupados, né? Sim, então, sim. assim, acho que eu vou pedir só para você fazer esse último ponto, né? A gente Perfeito. já passa, tá? Eu tenho que fazer uma complementação, que é uma mensagem que o pessoal do grupo de propriedade intelectual, né? Do qual é minha área nativa, que a gente chegou a algumas conclusões. Depois eu vou pedir para que os colegas, né? Que já trabalham com dispositivos, o próximo passo eu vou pedir para que, mais ou menos pela ordem, aqueles que estão já em fase mais adiantada pudessem comentar um pouco sobre, talvez mais sobre o estágio atual que vocês estão com o seu projeto, se eventualmente tem algum gargalo ou algum ponto que vocês acreditam que podem ver contribuições do nosso grupo, né? E algumas recomendações para os outros colegas também que estão aqui. E à medida que a gente for avançando dos que estão em fase de pré-registro, clínica, pré-clínica e for descendo, a gente provavelmente, né, eu acho que a tendência que tem é que a gente veja outros projetos que a gente possa se acoplar, né, trabalhar em conjunto, ou unir forças, ou até um projeto com outro, e talvez não precise falar tanto do seu projeto individual. Uma coisa importante, tá, pessoal? A gente conseguiu reunir aqui um grupo inimaginável de projetos que a gente tem no nosso país aqui hoje, numa mesma hora. Então, a questão importante é que a gente pode usar isso e vai usar isso para compartilhar. Já tem vários sites que compartilham materiais. Vou ver quem já está mais adiantado para a gente concentrar em um lugar essas informações também, tá bom? Henrique, termina só o seu raciocínio. Então, é só minha última consideração, ligado a mais a parte técnica que eu tenho mais expertise aí. Se vocês não fazem monitoramento, aquisição de sinal, tá? Aquisição de sinal em relação à pressão, aquisição eletrônica de sinal de pressão, por favor, repensem no projeto de vocês, tá? Se vocês conseguem só aferir pressão a partir de transdutores analógicos, por favor, não sigam em frente desse jeito. Vocês estão colocando em risco a vida de pacientes. Ao invés de ajudar, vocês podem estar prejudicando. Tá? Henry, muito obrigado pela palavra. Desculpa se eu me alonguei muito, mas acho que era isso que eu queria falar. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Henrique. Obrigado aí pela participação sua, né? Bom, o comentário geral, bem rápido, né, do grupo de propriedade intelectual, a gente teve uma reunião na quinta-feira, porque ontem à noite a gente estava programando fazer uma conversa do grupo de PI, né, e pessoal que trabalha com prospecção tecnológica e engenharia reversa com o nosso grupo, né, que tinha. A conclusão de olhar as conversas e da forma que o pessoal estava trabalhando, eu vou usar talvez palavras duras, mas eu vou pedir para que vocês me perdoem por isso, mas eu tenho que trazer aquilo que foi a conclusão do grupo sem filtro, né? Foi assim, salvo raras exceções, talvez o pessoal que está trabalhando com esses projetos hoje, seria melhor eles guardarem energia para procurar fazer algum outro projeto, talvez com uma complexidade mais baixa, ou onde realmente precisa da competência deles. Porque tocar um monte de projeto num país como o nosso, não dá para pensar que os nossos 15 projetos que estão aqui vão chegar, né? Então, a tendência que tem é
2, 3, se muito, talvez. Não sei, vocês devem ter opiniões diferentes. Mas essa foi a mensagem que chegou. E aí chegou uma outra mensagem também, né, sobre a questão de como a gente faz engenharia reversa e como a gente trabalha com propriedade intelectual também, que é uma coisa muito crítica. Muito do que nós vamos fazer aqui pode esbarrar em propriedade intelectual de terceiros. E muitos de vocês vão me falar, Letícia Covese também, especialista na área, né, Letícia? Está aqui copilotando. Vão falar, não, mas Henry, a gente não copiou ninguém, não. A gente foi na raça, a gente fez tudo. Você fazer tudo na raça não significa que você não esbarra em propriedade intelectual de terceiros. Então, principalmente os colegas que estão mais adiantados, que realmente estão indo para o mercado, né? Então já passaram por um crivo técnico, já estão lá, contem com outros colegas que são especialistas, inclusive para fazer o back-office aqui de propriedade intelectual. A gente tem perto de uma centena de profissionais que estão dispostos a ajudar, né? Diferentes níveis, diferentes graus de experiência, né? Mas alguns, inclusive, consultores. Falo isso em meu nome próprio, tá ok? Mas vamos lá. Entrando aqui na dinâmica da nossa reunião, eu não sei quanto de vocês já tiveram oportunidade de se conversar, né? Então eu vou pedir, eu acredito, eu vou pensando aqui em voz alta, que talvez 4 minutos seja suficiente para cada grupo que está aqui falar um pouco do seu projeto e talvez a melhor coisa que tem é aproveitar 4 minutos que está num conjunto como esse e aproveitar bem esse tempo para deixar uma mensagem para os colegas e, obviamente, pedidos também para os projetos de vocês. Tá ok? Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu acabei de ler uma notícia que o projeto da Universidade de Caxias do Sul estaria entrando nesse final de semana, ou segunda-feira agora, já com o registro na Anvisa. A gente já tem o pessoal de Caxias do Sul aqui conosco? Alguém de Caxias aqui? Sim, eu estou acompanhando aí, eu estou de ouvinte. Mozart, também. Ô, Mozart, você é do projeto de Caxias, né? Isso, eu sou uma das pessoas que está fazendo parte aí, tem bastante gente, né? Beleza. Bom, Mozart, tá com a palavra, por favor. Não, falando bem rapidinho em relação a essa homologação da Anvisa, tá? Ele está em processo, eu não sei se vai sair essa semana. O pessoal da universidade está com toda a documentação, ainda tem alguns documentos para corrigir e fazer. Assim, não, isso que você falou agora de sair esse fim de semana, não, acho que não, tá? Não, eu li numa matéria do site da universidade. Eu acho que o que aparecia era que a Anvisa deu o prazo de 1 semana para homologar, enfim, alguma coisa nesse aspecto, assim. Era algo como que o compromisso de que a partir do momento Isso, que era algo como compromisso em 1 semana estaremos liberando, alguma coisa assim. Entendi. Bem marketing mesmo. Aliás, uma coisa que acho que todo mundo tem em comum aqui é aquele cuidado enorme com que, às vezes, o pessoal da área de comunicação coloca, né? Eu já vi projeto falando que ia ser lançado projeto que estava na fase experimental ainda, né? Aliás, quantos de nós já vimos isso, né? Quase todos, acho que já. Mas tá ótimo, Mozart. Mas o projeto de vocês, acho que pode falar tecnicamente do princípio que vocês têm e talvez se tem algum gargalo ou algum ponto que vocês acham que poderia ser ajudado, né? Ou de alguma forma, ter contribuição de outros grupos que você está vendo por aqui, Mozart. Bom, aproveitando então, a gente, falando mais institucionalmente, né? A gente foi convocado, foi no dia 24 de março, a gente fez uma reunião na Universidade de Caxias, na verdade foi no Hospital Geral de Caxias, né? E o Hospital Geral, ele faz parte da Fundação Universidade, que é uma universidade comunitária, e um dos braços, digamos assim, é o Hospital Geral. E naquele dia a gente reuniu alguns empresários, né? Eu hoje sou empresário, tenho uma empresa de automação. E então, basicamente, se reuniu nessa reunião alguns professores, alguns empresários, e o professor Avino, que ele é um dos diretores do Hospital Geral, diretor técnico do Hospital Geral, com essa demanda dos respiradores. Eu vou te falar, talvez não a história, mas assim, rapidamente, qual é o tipo de dispositivo que você tem
e pensando que a gente tem um grupo aqui de colegas que está cheio de especialistas em várias áreas, qual seria uma área que talvez para o projeto de vocês pudesse ter benefício? Porque a gente está com bastante gente aqui, Moser, né? E a história a gente pode ler depois, é basicamente isso, né? Então, aqui a gente tem uma oportunidade de porque se todo mundo for contar a história do seu projeto, a gente não vai caminhar, tá? Então... Era só para fazer uma introdução. É um respirador ciclado a tempo, tá? Controlado por pressão. Perfeito. Ele é similar ao que tem no mercado, por exemplo, o Sicrist, o antigo Sicrist, né? Então, ele tem só um modo de ciclagem, ele não tem CPAP e também não tem a parte de respiração assistida. Hoje ele funciona com válvulas, ciclagem de válvulas pneumáticas, né? E assim como falou o professor ali, tem um sensor de pressão, que o fundo de escala dele é 100 milímetros de água, 100 centímetros de água, desculpa. E ele funciona, então, ele tem ajustes de pressão de pico, pressão de PEP, né? E também ele tem ajuste do período respiratório, da frequência respiratória e do ciclo respiratório, que vai de 20% a 80%, e a frequência vai de 20 respirações por minuto a 5 respirações por minuto. A parte regulatória, estudos clínicos, como que passou por isso daí, Moser, para poder chegar nessa fase pré-regulatória? Isso, então a gente fez alguns ensaios nele no laboratório da PUC, em Porto Alegre, o Labelo, que é um laboratório certificado, onde a gente fez alguns ensaios da parte técnica, né? Então, que aferia valores de pressão, tempos, enfim, funcionamento técnico dele. Ele não passou pelo teste clínico ainda final, tá? Isso é uma outra coisa que a gente está aguardando autorização. E a parte digamos assim, aferição ou testes dele foi feito dentro da engenharia clínica do Hospital Geral. Então, ele foi comparado com outros equipamentos, né, para ver como é que ficaria a curva dele, Sim, a parte de funcionamento inicial. Boa tarde, meu nome é Elianete, eu vou só complementar. Na verdade, no início do processo, o projeto foi avaliado e foi documentado na engenharia clínica do Hospital Geral, mediante os padrões que eles disponibilizam lá. No momento posterior, ele foi enviado ao Labelo, aí o Labelo fez um ensaio, vamos dizer assim, mais detalhado, e com os equipamentos, o Labelo é um laboratório certificado, e deu, então, um relatório deles, que é o que vai ser encaminhado no processo da Anvisa. Falta um ensaio de compatibilidade eletromagnética, que provavelmente vai ser realizado na próxima semana. Isso, né? Ok. Perfeito, sim. Então. Os colegas que são especialistas da área aí, que têm alguma pergunta, acho que para fazer também, acho que já talvez algumas questões pontuais. O professor, colega da Universidade Estadual da Paraíba, Misael, né, professor? Perguntou como vai ser a dinâmica, né? Então, a ideia é que a gente tenha a apresentação primeiro dos projetos mais adiantados, principalmente falando daquilo que acredita que possa ser ajudado pelos outros, e algumas questões sobre essas questões, aspectos regulatórios e de certificação, que eu acredito que todos os outros grupos se beneficiam, seria muito importante também. Jurandir e o pessoal da Polius, acho que vocês têm bastante conhecimento dos projetos que estão mais adiantados também, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui, alguém está perguntando como é que a gente faz a medição de fluxo e de volume, tá? Esse nosso equipamento, ele não mede fluxo e volume, ele só trabalha por pressão, ele faz a limitação das pressões e o controle dele é por pressão. Isso foi a demanda inicial que o pessoal de engenharia clínica, ou seja, como ele é para ser emergencial e mais simplificado, tem algumas coisas que ele não faz. Tá? Por favor, olha, se você quer então. baseado na pressão e no tempo, você pode ter um valor aproximado do volume. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber quais são todos os mecanismos de segurança para esses ventiladores. Quais são todos os mecanismos de segurança?
Deixa eu fazer só um comentário. A gente pode saber deixar essa todos pergunta... os mecanismos, porque esses mecanismos são os mais importantes. Acho que essa pergunta ela é pertinente e não só... Um comentário, professor. Desculpa, eu vou ter que mutar todo mundo. É o seguinte, é uma pergunta muito importante, mas ela não precisa ser feita de forma síncrona aqui. Eu acho que a gente pode ter uma questão de interação, tá, Felipe? Desculpa ter te cortado. Por quê? Porque é muita informação, tem muito detalhe. Então, a gente pode pegar isso e eu acho que a gente pode planilhar essas coisas todas. Porque, pensa bem, a gente está com 12 projetos aqui, né? Então, assim, estou pensando em aproveitar a reunião de nós nos conhecermos. Tem um lado técnico aqui, mas acho que um lado importante das pessoas se conhecerem também. E eu acho que o conhecimento pessoal, acho que eu gostaria de privilegiar ao longo de uma conversa que deve ter mais ou menos em torno de 1 hora e pouco aqui hoje, tá ok? Porque tem muitos colegas que estão ocupados. Essas questões mais técnicas, mais específicas, a gente pode deixar offline. Não sei se os colegas concordam comigo com essa proposição, mas seria entrar muito em detalhe. A gente não vai conseguir avançar, tá? Mas eu vou voltar a pedir para o professor Jurandir e para o professor Gramorelli, da Universidade de São Paulo. Acho que vocês também têm projetos que estão mais avançados aí, acho que é a USP, não é isso? Acho que acabou de sair uma questão de, entrou em fase clínica, não é isso, professor Gramorelli? Boa tarde Gramorelli? a todos, obrigado pelo convite de vocês. Deixa eu só pressionar minha tela aqui. Não, tá ótimo, tá. Eu quero ser bem explícito e bem sumário para poder aproveitarmos todos o tempo aí. O nosso projeto, ele é um projeto baseado em Iambu, e por decorrência ele não necessita de ar externo comprimido, né? Ele é uma unidade autônoma que tem bateria e pode ser deslocado e funcionar autonomamente sem energia elétrica por alguns minutos. Estamos projetando 20 minutos. Na fase atual que nós estamos com testes em animais concluídos, testes em humanos concluídos, ambos os testes com o apoio das outras instituições da Universidade de São Paulo, no caso dos animais, obviamente, com a veterinária, e nos humanos com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo também. Ambos os testes foram bem sucedidos, temos aí aproximadamente, acho que uns 4 ou 5 dias de testes contínuos, testes clínicos contínuos, assistidos, né? O mais relevante dos testes clínicos foi feito com assistência evidente de toda a equipe médica do hospital, em casos reais de necessidade de ventilação, onde o nosso aparelho substituiu os ventiladores que estavam em aplicação. Então, o nosso ventilador é um classe 3, está todo ele desenvolvido para trabalhar com aplicação orotraqueal e com bons resultados. Praticamente, a substituição do aparelho próprio da UTI aconteceu sem nenhuma intercorrência, com uma continuidade, oximetria medida no paciente diretamente por exame de sangue, e todos os resultados foram muito bem sucedidos. A gente já está com o processo Anvisa em andamento e estamos na fase de pré-produção para uma quantidade expressiva de unidades. Então, resumidamente é isso. Já estão com empresas industriais, então, já acionadas também, então, professor Gramorelli? Nós estamos abrindo aí o projeto, como a gente só vai, é uma decisão lógica, a gente só vai abrir o projeto quando a Anvisa estiver a aprovar o projeto. A gente não pode, evidentemente, por questões de responsabilidade jurídica, a gente não pode abrir o projeto antes que a gente tenha a declaração da homologação Anvisa. Então, por causa disso, nós estamos aguardando esse fato. Mas estamos em contato com diversas empresas e não tem nenhuma escolhida, porque o projeto é aberto, né? E vai ser divulgado oportunamente quando estivermos com o processo todo ele montado. Tá ok, professora. Documentação do projeto, já tem alguma coisa aqui nos sites? Aquilo que está aberto já tem no site? Então, o que está no site, o nosso projeto, eu não quero ser muito extenso por causa do tempo, mas o nosso projeto, ele, no meio do caminho, ele foi copiado, vamos dizer assim, era aberto, logicamente, poderia ser, por outras iniciativas, e a cópia foi feita em um momento intermediário do projeto. E nós percebemos que se nós fizéssemos a divulgação como a gente estava imaginando fazer, nesse afã de fazer, as pessoas iam acabar fazendo cópia indevida. E o que acabou acontecendo, na verdade.
Nós constatamos aí no meio do caminho pessoas que já estavam fazendo e não era a versão definitiva. Entendi. Primeiro. Segundo, que nós optamos, isso conscientemente, de fazer um dispositivo mecanicamente simples. Ele tem um motor de passo, um parafuso e uma porca que se desloca fazendo o papel de um pistão. E a grande ciência desse projeto está no desenvolvimento do software. Ele sim é um software muito elaborado. Para vocês terem uma ideia, nós temos na nossa unidade, a gente tem 2 processadores independentes, um de controle direto do deslocamento do ambu e outro de controle geral da máquina. Basicamente, a gente tem um computador no sistema. Tudo isso aí desenvolvido dentro da Escola Politécnica. São sistemas, todos eles proprietários, né, desenvolvidos lá dentro. Tá ótimo. Então, como a ciência do software é a parte mais complexa, nós achamos que não adiantava de fazer grandes divulgações. No GitHub, por exemplo, a informação que está lá ela é uma informação até desatualizada. Então, nós vamos fazer, porque o projeto é aberto, e nós vamos fazer a divulgação apropriada no momento certo. Tá ótimo, professor. Professor Jurandir, e eu acho que alguns outros colegas também, eu estou falando assim meio de cabeça, tá? Porque eu não conheço todos, vocês se conhecem provavelmente muito mais do que eu mesmo. Mas eu sei que o professor Jurandir ali do Rio de Janeiro, pelo menos a gente fala, né? Eu sou de fora da área, acompanho pela mídia, né? Então eu falo, eu sei que a UFRJ, lá a COP, tem projetos adiantados também. Professor Jurandir, como que está o projeto de vocês ali? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu me sinto talvez responsável por muitos de vocês terem começado a trabalhar, porque eu usei as redes sociais como forma de comunicação. Quando eu fiz isso, eu esperava receber inputs para o nosso projeto colaboração. Muitas pessoas apareceram ávidas para ajudar, a gente não conseguiu absolver, e ideias nasceram e virou uma espécie de competição, espero que saudável, né? Bom, o nosso projeto é baseado na equipe que o Muria já falou, do professor Antônio Janela Neto, que é aposentado e hoje está correndo na universidade o processo de emerência dele. Possivelmente ele vai continuar colaborando nos próximos anos. E os demais membros do corpo técnico foram todos alunos dele no início, né, na parte de pulmonar, de engenharia pulmonar. Eu, particularmente, sou da engenharia cardiovascular e herdei a pulmonar justamente porque o Janela se aposentou, então eu fiquei responsável. Nós começamos o nosso sistema usando uma válvula de um aparelho de CPAP, uma válvula que não tem no Brasil, chamada Bossignac, e ela funcionava como um pressurizador. Então fizemos também o equipamento baseado em ventilação por pressão, sem controle do volume direto, né? Essa válvula funcionou bem até há pouco tempo, era o nosso produto, mas o que aconteceu? A gente começou a ter problemas seríssimos com a válvula de PIP. Nós experimentamos fazer com impressoras 3D, compramos de diferentes fábricas, mas eu creio que a dinâmica aérea da válvula gerava uma oscilação que transformava o PIP num apito e fazia um barulho horroroso e a gente não podia botar aquilo dentro de uma UTI. E a solução que encontramos foi substituir essa válvula por uma válvula in-off tipo T, em que a gente, basicamente o conceito que a gente usa, a gente faz uma mistura de oxigênio e ar comprimido industrial. Então desenvolvemos um misturador que envolve um recipiente, um container de inox, que é a peça talvez mais cara da parte mecânica, esse container vai nos custar mais de R$1.000 cada um. Esse ar misturado é jogado direto por essa válvula, né, no caminho direto dela, para o paciente. E a saída do T, que seria a parte expiratória, ela tem um controle de pressão, ela tem uma membrana ajustada, que faz a função da válvula de PIP. Então, a gente pode estabelecer qual é a pressão basal com que vai ventilar o paciente. E na fase eixo, então, entre esse equipamento e o paciente tem, claro, que tem um filtro, né, HME, tipo F. Na saída do ar do paciente, a saída é por essa válvula e a gente pode controlar também o platô
e vamos fazer um controle de pressão externa, já está feito, mas sendo aperfeiçoado ainda, que pode ser feito com ar e com uma válvula de controle de gás, de bujão de gás, que custa R$30, R$40, mas esse ar não tem nenhum contato com o sistema respiratório do paciente, do lado de fora. E, então, nós levamos... essa montagem atual nos permitiu controlar a pressão mínima. Nós vamos usar essa válvula também para ter uma pressão máxima, então a gente vai ter um controle de pressão máxima em torno de 40 centímetros d'água, perdão, além de ter uma válvula de alívio que é obrigatória na faixa de 70. Mas essas válvulas de alívio são perigosas, a gente testou válvula dessas que chega a 100 centímetros d'água e não abre. Então nós estamos comprando... se eu não me engano, foi da Protec de São Paulo, que manda a válvula testada uma a uma. Isso é um detalhe que... Só para a gente não voltar também para os detalhes do projeto, porque isso a gente consegue fazer assincronamente, né, também. Mas voltando para o ponto, o projeto da COP, ele está em fase... Estado atual. Nós testamos ele há 2 dias contra um ventilador comercial, um Hamilton, eu creio, lá do nosso laboratório, com pulmão mecânico, né, que é de várias funções. E o resultado que nós conseguimos em vários protocolos de teste igualaram do ventilador mecânico. Tá, então está nessa fase ainda pré-clínica. Ontem nós passamos pela avaliação independente da in vitro, já fizemos o teste de compatibilidade eletromagnética do circuito, que é blindado, enfim. Então, a parte pré-clínica está pronta. Hoje o Janela não está aqui porque eles estão fazendo a finalização do protocolo para a Anvisa. Já estava pronto, mas dependia de aprovar o equipamento para determinar qual era a descrição exata do produto. Então, a gente está nessa fase de aprovação pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Nós temos uma empresa ligada a nós, que, a princípio, aprovado os testes clínicos que nós pretendemos fazer com até 5 pacientes. Ela se propõe a montar, que é o Whirlpool, que é dona da Brastemp, Consul, KitchenAid. Então, eles têm capacidade de produção em grande quantidade, a ideia é produzir 1000 peças. Mas, problemas. A Whirlpool não tem boas práticas na área médica. Eles são de eletrodomésticos. Então, eles não têm autorização da Anvisa para ser a indústria. Eu creio que o grupo da USP já tem pelo menos um possível parceiro que é da área que produz equipamentos classe 3 e não teria problema de produzir isso. Nós não temos, mas a parceria da Whirlpool foi fundamental para o nosso projeto em toda a fase. Um segundo, eu vou ligar a bateria aqui, que eu acho que vai diminuir o brilho do meu computador. Então, o que nós vamos fazer é a saída autorizada pela Anvisa. Nós vamos distribuir esses ventiladores dentro de um grande teste clínico do equipamento. Então, cada UTI que receber vai ter que assinar um acordo de teste clínico, vamos ter que pedir autorização da família para ventilar, que é invasivo, é classe 3, então normalmente o paciente vai estar inconsciente. E qualquer anormalidade que aconteça vai ter que gerar um relatório de falhas, etc., para a gente concluir esse teste. Nossa esperança é que, concluído o teste clínico com os 50, 100 primeiros pacientes, a gente tenha a carta branca da Anvisa para distribuir, principalmente se houver uma situação emergencial realmente nesse período. Estou pensando daqui algo como 30 dias. Nosso principal gargalo foi o sensor de pressão. Nós acabamos conseguindo comprá-lo da China e já antecipamos a compra. Felizmente, a própria Whirlpool resolveu bancar isso. Nós estamos comprando 1000 transdutores de pressão, que está nos custando R$60 mil. É bem mais barato do que de outros fornecedores europeus, etc. E prometeram nos atender num prazo razoável, que é de 2 a 3 semanas. Espero que não se perca no caminho, porque senão a gente vai atrasar o projeto.
Tá ok. Não, perfeito. Eu fico à disposição para perguntas. Tá ok? Não, perfeito. Tá ok. A gente vai fazer uma rodada aqui com os vários colegas. Eu estou partindo de um raciocínio aqui que creio eu que tanto a UFRJ quanto a USP têm laboratórios que permitem fazer testes que, muito provavelmente, muitos outros colegas gostariam muito de ter, né? Se tivesse, talvez pudesse ter também. E, salvo engano meu, professor Misael, da Universidade Estadual da Paraíba, né, professor Misael? Que eu, pelo que chegaram de informações a mim, ali na UEPB vocês estão em Campina Grande, conseguiram fazer alguma coisa também um pouco mais adiantada. É isso mesmo, professor Misael? Professor Misael? Eu vou tentar... Tem que abrir o seu microfone, professor. Ou talvez ele não esteja nem me ouvindo. Agora foi. Tá certo? Tá ouvindo? Estou ouvindo, professor. Tá. Olha, eu sou de um laboratório da universidade, é rápida a minha conversa. Hoje eu estou cronometrando. Eu sou da universidade estadual, né? Eu tenho uma formação em engenharia eletrônica, lá dos anos 70, fui doutorado na Alemanha, essas coisas todas, né? E a gente tem um laboratório intitulado Núcleo de Tecnologias em Saúde, onde nós temos uma pós-graduação em saúde, né? Em tecnologias em saúde. Já fornecemos alguns dispositivos médicos ao sistema SUS, como desfibrilador cardíaco, monitor multiparamétrico, e por isso nós temos uma BPF interna no laboratório, eu posso produzir aqui dentro. Né? Nós temos na área pulmonar, nós temos simulador de pulmão mecânico, vários tipos de simuladores, né? E o nosso produto, e nós fizemos como ventilador, que eu posso mostrar para vocês aqui, não sei se dá para vocês verem, dá para ver? Dá para ver. Está funcionando, aqui está o pulmão mecânico funcionando, tá? Ele não é baseado em Angu, ele é baseado em uma câmara, o conceito dele é uma câmara metálica com vários canais. Eu tenho um total 12 canais, em cada canal eu tenho uma solenoide, eu controlo o fluxo passando pelos canais, então eu consigo, sem nenhuma dificuldade, né, fazer toda a curva de inspiração e de expiração com platô, com pressão máxima, pressão mínima. Inclusive, eu consigo fazer a sensibilidade. E naquele momento, o paciente começa a querer puxar e mudar a frequência de respiração. E o equipamento se ajusta à frequência de respiração do paciente. Né? O equipamento já está assim, já foi feito teste em animais, em porco, mas não foi feito em humano. Não foi feito teste em humano. Eu já estou com uma certificadora conversando. Nós mandamos a primeira documentação para a certificadora, que é uma chamada IEX Certification, não sei se vocês conhecem, IEX Certification. E já mandamos a primeira documentação e neste final de semana eu estou terminando de elaborar um documento chamado Análise de Risco. O sistema da gente tem 2 microcontroladores, um que controla as válvulas, as pressões e os tempos, e um segundo microcontrolador que monitora se está havendo um risco no equipamento, se uma válvula parou, se a pressão está acima do máximo, se dá para poder gerar os alarmes que devem ser gerados. É isso que a gente fez. Ok. E a demanda que vocês têm agora, qual é, professor Misael? A minha demanda agora é concluir um documento chamado Análise de Risco para entregar nesta segunda-feira à certificadora e é quem está nos apoiando para fazermos registro na Anvisa. Tá. Aí eu não sei se o professor Gramorelli ainda está conosco, acho que está sem vídeo, mas está aí ainda, e o professor Jandir também. Professor Gramorelli, estou pensando assim, né? As pessoas veem o projeto de vocês, o FRJ, talvez um pouco mais adiante, né? Já chegou ali no clínico mesmo, no hospital, no caso da USP, né? Até recém-publicado. Quanto que, por exemplo, um grupo como o do professor Misael poderia contar com essa experiência que a Universidade de São Paulo já passou, por exemplo, talvez para ganharmos escala nesse aspecto regulatório, professor Gramorelli? Bem, é o seguinte, né? Cada projeto tem as suas particularidades, evidentemente, né? Uhum. Muito provavelmente as iniciativas têm semelhanças, mas nenhuma é igual à outra.
Com certeza. Aí, nessa questão, os detalhes que fazem o conteúdo do projeto são mandatórios, né? Então, do ponto de vista do caminho que nós seguimos, primeiro, que nós tivemos a felicidade, se é que se pode falar assim nesse momento, mas foi a felicidade de ter um grande especialista do assunto trabalhando na equipe, um dos engenheiros, aliás, é o coordenador principal do projeto, e temos também, pela Faculdade de Medicina, clínicos, assim, fundamentais aí nesse processo, né? Então, o nosso caminho de desenvolvimento, ele foi muito estreito, porque a gente não ficou perdendo tempo no meio do caminho, sabe? Não houve, não vai para cá, vai para lá, vai para cá. Nós fomos muito focados e isso, sem dúvida alguma, essa interação, ela levou a uma redução muito grande de tempo. E, obviamente, houve um esforço enorme da equipe. Eu acho que hoje, eu perdi a conta já, mas nós devemos ter aí por volta de umas 60 pessoas diretamente envolvidas e tem mais um contingente que vai se agregar agora na fase de produção. Então, o que eu posso dizer para vocês, né? O caminho que nós seguimos, ele foi muito particular nosso. Não, eu vou fazer responder uma pergunta de um colega aqui que me fez, né? Se a gente usou o Raspberry. Não, a gente usou placas desenvolvidas na própria Poly, que são computadores, basicamente, enfim. E isso, obviamente, acaba levando a gente para o caminho que a gente trilhou, né? Tá. Mas tá ok, mas assim, vou fazer uma pergunta talvez assim. Se o professor Misael, lá da Paraíba, precisasse conversar com o pessoal da área clínica que apoiou o projeto de vocês, tem essas aberturas, como funciona? Isso seria bom. Olha, só falar, esse projeto, na verdade, apesar de ter sido feito por engenheiro, ele teve a participação, como nós temos uma pós-graduação multidisciplinar, com médico em sala de aula, fisioterapeuta, esse projeto, na verdade, foi desenhado por 2 fisioterapeutas pulmonar, né, e 2 médicos intensivistas, tá certo? Que esses 2 médicos intensivistas, e ficam na beira da UTI, são eles que vão levar o equipamento quarta-feira, é a data que a gente está marcando, né? Quarta-feira, para fazer teste em humano. Né? E nós precisamos passar primeiro no comitê de ética da universidade para poder submeter as análises, os experimentos com humano. Perfeito. Então, mais ou menos o mesmo caminho que nós seguimos também. Exato. É o mesmo caminho. Perfeito. Só o nosso, assim, totalmente metálico. Não tem muita borracha. Tudo metal, pode bater no chão, ele é muito robusto, ficou interessante. Ficou muito interessante. Ok. Só uma pergunta para os outros colegas, quando a gente está falando dos projetos e como estão sendo construídos aqui, acho que os 4 projetos que tivemos comentários agora, né, que foi o da Caxias do Sul, depois a gente ouviu da USP, Poly, COP, e agora da Universidade Estadual da Paraíba, todos eles, né, feitos num ambiente multiprofissional e com muitos colegas já interagindo desde o início, né? Só para eu não me perder aqui e para seguir a nossa lógica que a gente tem algum outro projeto que está aqui presente, representado, que teve esse mesmo, vamos dizer assim, essa mesma possibilidade de acesso a equipes e que ainda não fez nenhum comentário? Henry, boa tarde. O Marco teve 56 profissionais envolvidos. 56 profissionais envolvidos. Vou pedir o seguinte, então, vocês sabem levantar a mão aqui no negócio aqui, ou no programa, que nem eu sei fazer isso direito? Pela ordem aqui, vocês poderiam falar o nome dos projetos para a gente ordenar isso de alguma forma. Henry, Marco, eu estou representando aí o projeto do abusador, do Providence da Engenharia Mauá com a Mercedes. Engenharia Mauá com a Mercedes. Quem mais? Mais algum que está nessa? O Brief for Life da Eretz tem 56 profissionais de diferentes áreas envolvidos. Não, tudo bem, mas isso envolve o pessoal da área os intensivistas, hospital, tudo isso nos 2 casos, está correto? Bem, porque 56 engenheiros, né? É diferente de você ter uma equipe... São médicos, anestesistas, intensivistas, engenheiros, técnicos, designers. Perfeito. A Mauá a mesma coisa, é isso? Exato. A gente tem a equipe multidisciplinar que já trabalhou em apoio de hospitais e tudo mais. E se você me permitir aí rapidamente, eu pontuo qual que é o status que o projeto está. Só um minuto só, Thiago, só vou te pedir um favor. Só para a gente ir pela ordem.
Porque tem você e acho que o Diógenes e o Celso também se manifestaram, só para a gente ter uma ideia. Aqui também, Thiago Monteiro Tucci aqui se manifesta aqui, grupo Invent. Tá? Então, vamos lá, deixa eu ter... Eric da Wise Medical. Todos vocês tiveram já então acesso à equipe médica, tudo isso também, é isso? Gente vida também. Ativistas, e quem está aí na fase... Também. Quem está na Anvisa? O da Mauá já está na Anvisa, deve sair terça-feira o parecer deles. Tá legal, peraí, então deixa eu... Perdão, tá, pessoal, vou tomar nota aqui. Então, Mauá, quem mais mesmo? É o grupo Invent. A Mauá foi a mesma certificadora que elaborou e tá comigo agora. Aí é ok. Mauá, Life Medical. Wise Medical. Life Medical e Wise Medical, tem duas parecidas, é isso? É isso mesmo? Eu acho que só o Wise Medical. Então é Wise Medical. No Mauá, Wise Medical, quem mais? O EAR, tá? Ele teve vários médicos que participaram, né? E ele está sendo esperado para teste no Albert Einstein. Tá ok. Vente Vida, nós estamos trabalhando junto com o EAR, colaborando, e mesmo no grupo de respirador hacker, tem mais que 1000 pessoas, inclusive médicos, intensivistas, todo mundo. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês aqui agora. Então tem mais 4 projetos, né? Legal. Então, nós também temos aí tem mais um projeto de Belo Horizonte também, Ambu Sol IAR. Também é uma equipe multidisciplinar. Nós temos intensivistas, nós temos fisioterapeuta pulmonar, engenheiros e técnicos em eletrônica. Qual que é o projeto, perdão? É de Belo Horizonte e Contagem, Ambu Sol IAR. Sol de solidariedade e ar. Sol e ar. Aqui tem o projeto aqui também do Invent, né, o ventilador mecânico pulmonar nosso. O nosso grupo é composto por engenheiros, designers e fisioterapeutas. Tá. Parte fica no sul e parte também aqui no Rio, tá? No caso específico, eu aqui no Rio. Tá legal. Vocês conhecem os projetos uns dos outros aí ou não? Alguns eu comecei a conhecer por aqui, né? Mas o da COP, o da USP e outros que foram apresentados eu já tinha ciência, assim. Tá legal. Bom, Henry, nós também temos um projeto multidisciplinar, nós temos uma patente com 35 inventores, várias partes do nosso respirador já está homologado pela Anvisa, e gostaria de falar sobre o periférico. Perdão, quem está falando comigo, a gente está levantando os nomes agora. Qual é o projeto? O último colega que falou, por favor, qual é o projeto? Microfone. Ele se mutou. Eu acho que ele se mutou aí. Projeto BR Tech Air Safety, de Santa Catarina, e também USP, nós estamos com Unifesp, várias universidades, multidisciplinar, e temos periféricos já homologados pela Anvisa, o filtro UVC e também outras coisas mais que gostaria de falar rapidinho depois, beleza? Bom, eu vou deixar aqui USP e Unifesp, é isso? Bom, a gente então... Nessa fase aqui, a gente tem mais 8 projetos. É isso? Então, somando-se a isso, a gente tem 12 projetos que estão nessa fase. E tem também, desculpa interromper, o da UFSC, que é o WindResp. Tá. Bom lá, quem está na fase pré... Então, eu vou anotar o último aqui da UFSC. Bom, pessoal, se alguém tiver mais, eu vou deixar para depois, tá? UFSC. Quem é que está em fase de pré-registro aqui, então, já? Henry, o que a gente tem visto aí, eu faço parte de um grupo, tá, de IoT, de Internet das Coisas, tivemos prêmios brasileiro e internacional, nossa especialidade é aquisição de dados... Pessoal, desculpa, vamos organizar. Quem é que está em fase pré-registro, assim como eu acredito que estavam os 4 que falaram até agora? Vamos ser... precisos na nossa testes organização. Clínicos. Before Life, teste pré-clínico. Vamos lá. O ponto principal que nós chegamos, nós tínhamos desenvolvido já alguma coisa em relação ao respirador. Não, tudo bem. Eric, perdão. Vocês estão em fase de pré-registro? Então, já estão com documentação pronta para encaminhar para a Anvisa? Sim, Sim ou não?
Nós abortamos o nosso respirador próprio. Tá, então tá bom. Deixa eu voltar, Eric. Por favor, pessoal, quem está em fase de pré-registro? Vocês podem me falar, eu estou, sim ou não? Por favor, desculpa ser grosso, mas tem que ser. Sim, é isso aí. Nós fizemos a parceria com o professor Misael do NUTS, onde entrou em fase pré-clínica de teste. E nós entramos, então, com a parte de fabricação, com a prática da Anvisa, e junto com uma indústria específica que já tem equipamentos invasivos. Ok, então obrigado, professor. Só perguntar, alguém mais acredita que está numa fase mais avançada que o grupo do professor Eric? Ô, Henry, o da Mauá já está registrado na Anvisa, tá? Ok, então é isso que eu estou querendo saber, na verdade, é porque a gente tem alguns projetos aqui que a gente falou que sai no noticiário talvez mais, que a gente sabe, então foram os que a gente pediu, porque justamente esses já caminharam algumas etapas a mais que talvez outros precisem caminhar. Então, Eric, me desculpa, mas é isso que a gente está precisando fazer agora. Você tem um projeto, ótimo, a gente vai ter espaço para falar, mas a gente tem que organizar, ok? Não, perfeito. Então, Mauá, fora Mauá, mais alguém está em registro, pessoal? Nós estamos com parte já com homologação, mas Charles, é parte. Você falar, por favor, Charles, fala o seu nome. Eu estou com um monte de gente aqui, eu não estou vendo todo mundo. Charles falando. Charles de Voisin, de Santa Catarina, Balneário Camboriú, BR-ETEC. Um projeto multidisciplinar do Brasil inteiro, não é só daqui. Perfeito, Nós tá, estamos... também tem pré-registro. Beleza, quem mais? Wise Medical tá? Não. O ER tá, Celso? Não. Tá. O ER é o seguinte, nós estamos bem adiantados em relação à questão fabril, mas não rodamos nada de burocracia. E nada de clínico também. E Sim. nada de teste animal. Assim que o protótipo físico vai ser pronto, rígido, já está precombinado na USP e outros laboratórios em Curitiba para fazer. Eu queria saber o seguinte, vamos lá. Então, ninguém mais está com documentação submetida já pronto para a Anvisa. Então, Mauá e BR-Tech eu vou pedir para a gente começar por eles, tá bom? Vamos lá, então. Mauá, vocês podem comentar para mim, por favor? Desculpa, tá, pessoal, pelo mau jeito aqui, mas a gente tem que organizar as coisas, tá? Boa tarde, posso sim. Vamos lá, tentar ser rápido. Nós estamos aí há um pouco mais de 6 semanas trabalhando nesse projeto. Acho que a origem de todos, né, veio lá das iniciativas da Europa, do MIT. E logo de cara a gente começou com esse projeto de motor de passo, Arduino, eletrônica, e a gente descartou por não conseguir enxergar uma escalonabilidade dele muito fácil para uma montadora, para as empresas. Então, a gente já partiu para um acionamento mais simples, que é o motor de limpa-para-brisa, potenciômetro, também com bateria, e vamos falar assim, na primeira semana a gente tinha já um modelo pronto. Foi quando a gente passou para os hospitais para começar a fazer a avaliação dos médicos e dos fisioterapeutas, e com os inputs deles nós fomos acertando o equipamento até o que a gente chegou há 2 semanas atrás, que é praticamente projeto fechado, que você tem controle de frequência, volume e agora também pressão. Tudo de forma bem simples e prática, em paralelo, trabalhando com a Mercedes-Benz, para isso ser adaptado à linha de produção deles. Isso já há 1 semana, mais ou menos, foi posto toda a documentação, desde manual, desenhos, toda a parte documental do projeto já foi posta em análise da Anvisa, tá? Ele foi classificado como 2, tá? Porque nós partimos do princípio que o sistema do Ambu, ele já é homologado e de uso rotineiro. Então, nós saímos da linha de querer falar que é um respirador, que não é. O respirador é muito mais complexo do que tudo isso, e sim ir para uma linha de um automatizador do Ambu, até mesmo por orientação dos médicos. Nós chegamos a fazer teste com cobaia, nós não migramos para teste de ser humano por uma questão de conselho de ética, aprovação, porque uma das coisas que informaram para a gente é que qualquer teste com um ser vivo, se não fosse ancorado por um conselho de ética, você não teria validade e poderia ter problema com isso. Então, nós paramos nos testes suínos, que já foram satisfatórios, muito satisfatórios. A gente teve um suíno que ficou mais de 5 horas. Pré-clínico tem que ter comitê de ética, né? Diga-se de passagem. Sim. Exato. Então, nós fizemos os testes de pulmão lá com o Dr. Marcelo Torres, do HC.
que foi muito satisfatório. Nós tivemos aí Santa Casa, Hospital de Santa Casa, que foi o primeiro teste suíno, também muito satisfatório, conseguiram fazer até lavagem de CO2 com equipamento, que a gente nem sabia que dava para fazer. Os médicos operando conseguiram. Então foi muito satisfatório. Nós temos médicos no time de desenvolvimento, né, o que ajudou também nessa parte. E já temos a empresa parceira hospitalar, que deu entrada em toda a documentação para ser feita a homologação da Anvisa. Tá? O projeto também é aberto, assim como a maioria desses aqui. Tendo a homologação da Anvisa, ele vai ter um portal onde as empresas e as regiões parceiras que queiram produzir vão poder produzir. Nós temos profissionais até da própria Mercedes que estão dispostos a ajudar pessoalmente com a orientação de como montar a linha de produção. Tá? Isso tudo voluntariamente. Tá? E a Protec, que é a nossa parceira aí para fazer a homologação, ela já produz, ela já fabrica os ambus. Então, todo o sistema, vamos falar do equipamento para frente, que seria o ambu, válvula PIP, filtro, EPA, tudo, ele já tem. Então, esse kit a gente não focou porque já é um negócio comercial, já tem no mercado. A gente só fez um equipamento para automatizar a função do ambu. Tá ok, perfeito. Tem como passar os links para ver o que é? Sim, a gente vai passar depois, Nicolai. Todo mundo a gente vai pedir para que submeta, tá? Fazer assincronamente para a gente poder estudar depois. Tá ótimo, então. BRTech, pode comentar, por favor? Só um complemento, desculpa. A gente não tentou divulgar ou abrir porque a gente não tinha ainda a ideia de que isso conseguiria ser escalonável. A gente não adiantava fazer um negócio muito revolucionário e depois você não tem empresas que conseguissem produzir isso. Mesmo com toda a simplicidade, a gente já está encontrando dificuldade para escalonar o projeto, tá? Só uma dica aí para o pessoal. E aí tem outra questão que já foi comentada, assim como a Whirlpool não tem certificação para produzir dispositivos médicos, imagino que a Mercedes, por mais que tenha engenharia, deve passar pelos mesmos problemas, né? Mas de qualquer forma a gente... Exato. Se eu puder dar uma dica, pessoal, desculpa te cortar, sempre vai ter que ter uma empresa hospitalar por trás para poder fazer a liberação, no caso a Protec. Então, a Mercedes vai produzir praticamente todo o equipamento, ela vai entregar para a Protec como doação, a Protec vai finalizar o equipamento e vai distribuir para as secretarias de saúde da região os equipamentos gratuitamente. Isso é um outro ponto importante, nós pegamos apoio da parte governamental. Então, secretarias de saúde do Grande ABC, cidades da própria Protec, Cotia, estão mandando ofícios para a Anvisa para agilizar a homologação desse equipamento. Esse apoio político nessa hora ajuda bastante. Tá ok? Perfeito. Então, vamos pela ordem aqui, então. A gente depois vai ter a oportunidade de debater aqui. BRTech, em relação ao que já foi comentado até agora, vamos pensando também, né? Não só falar do nosso projeto, mas na coletividade nossa que a gente tem aqui, tá? Vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns, seu Henrique, pela essa troca de informações, é muito importante, né? Também queria agradecer ali ao seu Saulo, Eduardo, ali da UFSC, que nós estamos em contato, nem conhecia vocês, mas vocês estão ajudando muito a gente, com o Paulo Miller, lá da indústria Miller. Muito obrigado. Estamos aí com a ajuda da USP, ajuda da Unifesp, ajuda de um monte de gente bacana pra caramba, do governo federal, da Anvisa, Ministério da Ciência e Tecnologia também, que está sendo fantástico. O que está acontecendo, pessoal? Nós estamos trabalhando já há muito tempo com todo mundo. Agora, veja bem, nós criamos na época um filtro UVC, porque a gente sabia que se pudesse compartilhar os respiradores seria uma boa ideia, mas além do filtro EPA, seria interessante fazer um UVC para diminuir o índice de Covid. E isso a gente já conseguiu pela Anvisa, tá? Aí, depois a gente foi conversando, fomos vendo, a gente começou a perceber que ia ser muito difícil construir um respirador a nível hospitalar, porque é muito complexo na época. Aí a gente foi para um respirador, vamos dizer assim, só de transporte, né, que seria mais fácil. E aí a gente começou a perceber, aí nós fizemos uma patente legal, vale a pena os senhores verem. Como é que faz aqui? Aqui, né? Eu ajudo meu filho que não sei. Aqui, ó. Estão vendo? Não, mas... Bom, tá bom. Vamos lá. Agora tá vendo ou não? Sim. Deu. Qual que é a ideia? A ideia desse respirador aqui, estão enxergando aí tudo? Sim, a ideia
era ter um respirador em casa ou de transporte, que fosse, que não tivesse cilindro de oxigênio, fosse autogerador de oxigênio. Aí fomos atrás, existe hoje concentradores de oxigênio tranquilo, fomos atrás, deu boa. Aí a gente começou a ver, poxa, para fazer com que exista a mistura de uma forma legal, pode ser feito de, vamos dizer, controle eletrônico de pressão, ou poderia ser por sistema Foley, que é o mais conhecido. Aí a gente fez os dois. A gente começou a ver com tantas formas que tem, e a gente começou a perceber que, na verdade, hoje, o que está o segredo, é que nem o professor ali da USP falou, e o doutor Junqueira também, ali, muito legal estar presenciando essa reunião. Cara, os softwares hoje vieram realmente para fazer a grande diferença, sensores, fazer toda essa questão de fluxo, pressão e tudo mais. Então, corremos atrás. Só que o que o Ministério da Tecnologia falou para nós? Pessoal, a gente não pode ter tecnologia importada, tem que ser nacional. Senão, como é que você vai conseguir reproduzir se depende de mercado estrangeiro? Então, a gente foi adaptando o que a gente tem no Brasil, tá? A Whirlpool também nos ajudou, e várias pessoas nos ajudaram, a Embraer, e foi. Aí a gente viu, percebemos que, poxa, dá para fazer uma telemetria, dá para fazer uma questão de fazer uma... Poxa, por que não fazer um respirador em casa, né, com VNI, para não ser entubado e tal, mas ser, vamos dizer assim, monitorado à distância. Mas, Charles, vamos lá. O dispositivo, Charles, que você tem... Sim. A gente... Deixa eu só inverter aqui e dar aqui um stop aqui geral. Charles, você comentou que está em fase de registro, né? E aí tem uma questão importante, que é, para estar em registro, toda esse sistema complexo que a gente tem aqui, eu imagino eu que não esteja tudo isso, né? O que está exatamente está em registro? Olha só, o que nós já temos registrado o filtro VC, até quero fazer propaganda para vender, para acoplar nos respiradores de todos. Outra coisa, nós temos vários protótipos em teste de animais, essas coisas todas estão falando, só que a gente começou a perceber que talvez, o que o Ministério da Tecnologia falou para nós, que nós poderíamos facilitar a vida, como ali a USP e o seu Junqueira estão fazendo, cara, vamos fazer um respirador de transporte, que é mais fácil para a gente homologar, né? Porque existe um puta compromisso isso aí. Você vai fazer algo que vai matar pessoas, é complexo. Conseguir chegar ao nível de uma Anvisa não é tão fácil. Ainda mais, cara, como é que a gente vai conseguir em curto prazo fazer um negócio tão grande? Aquele senhor antes ali que falou que é o que fiscaliza ali, que faz, né, que faz os testes e tudo mais, ele mesmo falou, é perigoso. Não, mas espera aí, é perigoso, mas nós estamos em terra biológica, temos que fazer acontecer. Vamos minimizar os erros e assim vai. Então, nós estamos com um monte hoje de projetos levando para frente. Se a gente puder fazer eu gostaria muito de como essa equipe maravilhosa está aqui, a gente pudesse fazer mais interação dos nossos problemas, nossos gargalos, que é impossível falar tudo isso aqui em 4 minutos. Quem sabe a gente pode unir as forças aí. Inclusive o Saulo ali, eu nem conhecia ele. Olha só que legal. Estamos falando na sua reunião. Então, assim, na verdade, não tenho mais o que falar. Seria mais que nós já estamos bem avançados. A Anvisa está muito fácil. O Anderson e o Sandro lá estão sendo super parceiros. E o Ministério da Tecnologia também está sendo parceiraço conosco. O Guilherme e o pessoal lá, o Gontijo também. Valeu, pessoal. É isso aí, para fazer uma apresentação, né? Obrigado, Charles. Tá? Até mais. Bom, eu vou pela ordem aqui agora, não vou nem insistir muito no nível. Wise Medical, puder rapidamente falar do projeto de vocês aqui, com os colegas. Vamos lá, a Wise Medical ela começou com o desenvolvimento da parte do processo, a gente compartilhou a nossa ideia da válvula, tanto no grupo FT quanto no grupo da USP, abrindo ela com solenoide, substituindo todo o conceito de número de dispositivos para ser, na realidade, uma parte extremamente mais fácil de controle. Vou compartilhar a tela para vocês terem uma ideia da simplicidade e do potencial, tá? Vocês estão vendo a tela aí, certo? São 40 válvulas, 20 intake, 20 outtake, solenoide, com filtros de furação que são em escala logaritmas de 1, 2, 4, 8, 16, 32 até 1024. Depois você tem mais 3 válvulas essa de 1024 indo até 4096 de abertura, compondo todo o volume PIP e o volume até a parte de respiração. Esse sistema, a gente, na realidade, viu que dá para resolver todos os problemas do respirador moderno, adicionando a válvula de controle de pressão, porque ele já faz toda a parte de fluxo e vazão. Nessa jornada nossa, quando a gente ia entrar em fase já médica mesmo, de produção e fazer os testes de pulmão, na realidade artificial, nós conhecemos o projeto do professor Misael. E nessa hora a gente viu que o professor Misael tomou o mesmo caminho que a gente tinha imaginado e desenvolvido. Tá?
Então, a gente resolveu, na realidade, não seguir mais com esse projeto nosso. Nós compartilhamos publicamente essa questão para que todo mundo possa usar gratuitamente, sem registro de patente, nada. Uma forma fácil e rápida de controlar toda a parte do sistema de oxigenação e de PIP de forma digital. Você resolve todos os problemas com relação à parte de volumetria e problema de barotrauma pulmonar, tá? Isso apenas fica com a parte de controle eletrônico. E aí nós passamos para uma segunda etapa, que era como colocar agora o projeto em prática, já que o professor Misael resolveu 90% do problema, o resto é como colocar isso em prática, tá? O microcomputador principal que o professor Misael usa é um ESP32, nós somos parceiros direto da ExpressIF, fabricante do microprocessador já há 2 anos e meio, temos acesso completo a ele de forma rápida e prática, tá? Mesmo em escala de produção. E aí tinha que resolver o problema da boa prática da Anvisa de fabricação, tá? De acordo com os contatos que nós fizemos com a Anvisa, só dá para fabricar respirador fábricas que já fabricam equipamentos invasivos médicos. Se não for fábrica que tenha processo invasivo médico, não tem como fabricar respirador. Então, esse é o grande problema. As peças de produções podem ser feitas em inúmeras fábricas, porém, todo o processo final, montagem, teste, validação, tem que ser feito numa boa prática da Anvisa. Nós começamos já no mês passado a fazer uma joint venture entre todos os atores desse ecossistema, e um deles que a gente abandonou foi o projeto proprietário, e incluímos o professor Misael do NUTS. Esse equipamento está sendo mandado para a Anvisa agora para fazer já a parte de homologação dele, e daí será feita a liberação do trial clínico, onde faremos os testes em humanos, e junto desse teste humano já entra em escala de produção esse respirador, ventilador. Então, qual a diferença, Eric, do seu projeto com o projeto que o professor Misael apresentou? É um projeto só? Então, na verdade, o que acontece? Pela construção do nosso projeto, sendo muito similar com o dele, não compensou a gente gastar esforço e separar. Praticamente. Não, tudo bem. Então é o mesmo projeto, é isso? No final se tornou um projeto só. Não, tá ótimo então, obrigado. Então, porque já foi comentado sobre o projeto, entrou numa fase do controlador, talvez com um pouco mais de detalhe. Celso, você pode falar do UEAR? Por favor? Obrigado, Eric. Bom, gente, o que eu tenho que falar sobre o EAR é o seguinte: o EAR é uma iniciativa de pessoas, o grupo multidisciplinar também, que foi buscar informações junto aos médicos, e as pessoas que estão fazendo o projeto EAR são profissionais da área, né? Então, não profissionais da área médica, são profissionais de fabricação de eletrônicos e de mecânica. Então, por exemplo, nós temos apoio do projeto Vente Vida, o Nicolai é um dos caras que nos ajuda na parte mecânica, né? É um mecânico por excelência. Gente, como que a gente desenvolve um produto? Porque desde o início a gente estava pensando em produto, tá? Como é que a gente desenvolve produto? Primeiro, estabelece especificações. Nós pegamos especificações da MHRA UK, que diziam, como é que você faz um ventilador emergencial? Beleza. Então, nós pegamos o projeto do MIT, que é um projeto de ventilador emergencial que é conhecido mundialmente, né? E aí, em cima disso, nós pensamos em relação a isso, fizemos aquelas etapas divergentes, né, de encontrar soluções e tal, e definimos as especificações e aplicamos metodologia para chegar em desenvolvimento de produto. Como resultado, a gente tem um produto, tá? O EAR existe, tá? Ele não passou em testes clínicos, mas ele já foi testado as variáveis, os inputs de entrada e de saída comparado, que eu acho uma coisa importante que a gente pode agregar nesse sistema. A gente sabe produzir para empresas de qualidade muito alta. Então, aquilo era um módulo da Mercedes, isso é um módulo que foi desenvolvido para freios de caminhão, né? Então, assim, realmente, confiabilidade, cara, isso daí eu faço FMEA desde os anos 80, tá?
Então, assim, é uma metodologia que é importante, necessária para esse tipo de resultado que a gente quer obter, né? Então, essa é uma coisa que a gente pode convergir e colaborar, tá? Então, o EAR, ele foi desenvolvido nos moldes do MIT, então os controles são por potenciômetros bem simples, ali você chega e ajusta volumetidal, PM... Celso, eu sei que você já compartilhou toda a documentação, então isso tudo a gente pode ver assincronamente, né? O ponto que vocês estão agora, o que vocês precisam para dar um próximo passo, Celso? O próximo passo agora é o seguinte, nós estamos trabalhando em relação ao encapsulamento dessa solução com o Nicolai, provavelmente vai ser a mesma solução, e nós vamos encaminhar para os testes clínicos agora, tá? Mas encaminhar com um produto, não é assim uma linha... Mas como que vai chegar no clínico, Celso? Eu não estou conseguindo entender. Pode completar, Nicolai, vocês estão no mesmo projeto. Estamos trabalhando nessa parte, já estamos trabalhando meio que junto dos projetos Vente Vida e IAR. Nós estamos fazendo base mecânica, e IAR, controle e medição. Já temos um laboratório da USP de vácuo esperando o nosso protótipo, então fazemos protótipo confiável, vamos dizer, de precisão, nada de acrílico, tudo de verdade, e vamos encaminhar para outro hospital também para testes, para validação de conceito. Então, nessa altura, eu terminei detalhamento para protótipo, acho que ontem. Então, na segunda, vamos tentar desenrolar fabricante para protótipo. Tá, ok. Bom, Ambusol-Ar. Somos aqui somos de Belo Horizonte e Contagem. Então, a ideia é fazer um automatizador de ambu. A parte mecânica já está 99% concluída, faltando alguns ajustes. Estamos trabalhando agora na parte de software, né? O modelo escolhido, pelo menos preliminarmente, para desenvolver o aplicativo é através do Arduino, e depois a gente vai ver se a gente migra essa mesma programação para uma outra plataforma um pouco mais confiável. Mas basicamente é isso. Já estamos com o teste em animais, já estamos com o Conselho de Ética aprovado, temos o apoio da Universidade Federal de Ouro Preto, da UFOP, que vai nos ajudar nisso aí. Tá, eu acho que o Celso tem bastante comentário para fazer sobre Arduino, essas coisas, mas deixa eu fazer assincronamente, tá, Celso? Porque é uma questão técnica que eu sei que você já vai falar, tem um monte de material a respeito. Perfeito, o FOP. Invent. Unifesp. Desculpa, pessoal, Invent aqui falando. Posso falar? Por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Thiago Monteiro Tuas, tá? Eu estou falando aqui pelo grupo Invent. Essa é uma iniciativa que começou no Sul, né? E se estendeu aqui para o Rio de Janeiro, no caso comigo, tá? Hoje em dia a gente tem, o nosso foco é fazer um ventilador mecânico pulmonar invasivo, tá? Um controle por pressão, ok? O nosso foco está sendo com materiais industriais, justamente pensando na escalabilidade do projeto. A gente tem parceria com a SMC, que é uma grande fornecedora de equipamentos pneumáticos, tá? Fechamos também parceria aí com a Cirvale, que vai ser uma distribuidora da placa de circuito impresso, e estamos pegando também parcerias com outros fornecedores chaves, né? Tanto de produtos de componentes eletrônicos quanto para a montagem das placas, tá? O nosso viés está pensando mais em escalabilidade do projeto, tá? Hoje em dia a gente já tem vamos dizer assim, a parte pneumática montada ali no Sul, tá? Estava faltando chegar a placa eletrônica, deve estar chegando para a gente na semana que vem, tá? Vindo da Cirvale. E aí a gente vai fazer o primeiro teste, vamos dizer assim, funcional final, né? Legal. Perfeito. Quem é que vai fazer a parte clínica? Com quem que vocês estão em parceria? Então, a gente tem no nosso grupo 2 fisioterapeutas, né? O professor doutor Fabrício Fontoura. Tá, mas mas assim, tem uma instituição, quando eu digo instituição, você fala, né? O pessoal do UFSOL fala, nós estamos com a UFOP, que tem o hospital universitário, toda uma equipe lá. No momento a gente está buscando parceria com a La Salle, tá? E também o Cefet Rio
vai passar a apoiar a gente, assim, também é uma Tá, ok, conversa. perfeito. Então, o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina está aqui ainda ou não? Tá, né? É isso. Sim. Opa, tudo bom? Estamos aqui. Isso, por favor. Então pode, acho que vocês são os penúltimos aqui, porque o pessoal da Unifesp deu uma saída, pelo jeito. Vamos lá. Tá, o nosso sistema foi baseado no bico injetor automotivo, de carro, de injeção de combustível. Voltando, a equipe de vocês é uma equipe de médicos com... Nós somos da engenharia mecânica, eu sou professor da engenharia mecânica da UFSC, e o Eduardo aqui que participa, co-inventor junto. Também faz engenharia. E tem auxílio aqui de meus alunos e do IFSC, um pesquisador também, e temos o contato, o auxílio médico do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Então, nós montamos o sistema baseado em bico injetor automotivo. Eduardo, mostra ali. Hoje a gente fez um respirador invasivo, VCV, né? Ciclado volume. Não sei se tem como mostrar ele aqui. Mas a ideia foi a gente usar peças baratas que a gente pudesse encontrar no mercado nacional. Então, o que a gente usou? Bicos injetores para substituir o uso de válvulas solenoides na saída, na injeção, né? Que a gente pode controlar a porcentagem de abertura dela com PWM, né? Que a gente está usando 2 microcontroladores, um Arduino principal e um secundário que faz o processo de segurança. Tá. E basicamente é isso, a gente tem os vários controles, passamos num teste de bancada e também passamos num teste com ovelha, agora ontem. Seria pré-clínico, né? Num pré-clínico e foi aprovado. Então agora estamos mais alguns detalhes e estamos avançando, mas não ainda nada com a Anvisa. Ainda estamos cru nisso. Exatamente. E tem toda a parte de produção, né? Também produção dos componentes, e ambiente de equipamento médico, etc. Perfeito. Só um último comentário, só o pessoal da Unifesp está aqui ainda ou não? Comentou? São Paulo, Unifesp? Acho que não. Bom, pessoal, fechamos aqui, acho que então, a apresentação dos grupos. Tem alguém mais que tá aqui e que gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o seu projeto? Talvez do Brief for Life, da Eretz, uma pequena frase para informar por que optamos pelo projeto, se for possível. Por favor. O projeto é um redesenho de um ventilador que funcionou no Brasil durante 40 anos. 40 anos. Em que foi usado, inclusive, para cirurgia cardíaca, pela anestesiologia. E funcionou tão bem que, na abertura do mercado, na década de 80, quando vieram ventiladores microprocessados de fora, esse ventilador ele foi guardado por anestesistas em suas residências, em museus pessoais, de tão bem que funcionava. Inclusive agora, com a retomada do projeto, os anestesistas resgataram nos hospitais esse ventilador e botaram para ventilar pacientes durante procedimentos anestésicos, para mostrar como funciona e ainda não funciona. O que nos atraiu no projeto foi justamente ele ser portátil, ele fazer uma ventilação pressão positiva invasiva, expiração ativa com pressão negativa e não precisar de energia elétrica para trabalhar. Então, quando a gente realmente, como muitos falaram aqui, pensaram em escala, um ventilador que cabe no bolso da farda do soldado que vai estar no Rio Negro, na voadeira no Rio. Eu fui para lá como anestesista voluntário e posso falar como é que funciona a coisa. Nos atraiu. E a inovação não está em redesenhar e nem criar ventilador. A própria Anvisa falou que bom que vocês não precisam de pesquisa clínica, é só o estudo clínico, porque vocês estão redesenhando uma releitura para tecnologias mais modernas de fabricação, como a impressão 3D e a injeção de plástico, para se criar esse ventilador, que é um ventilador de entrada, é um ventilador de transporte e um ventilador de entrada, mas é uma ventilação sob pressão positiva invasiva que pode ser controlado tanto na pressão do ventilador quanto no volume, no fluxômetro. E até tem uma pipa intrínseca que a gente não trata como característica para não gerar confusão. Esse projeto, apesar de não ter sensores eletrônicos, terminando, última frase, ele é uma boa plataforma, ele é um chassi, para que depois outros grupos possam acrescentar sensores e outras coisas. As primeiras modificações que nós fizemos, além do ramo expiratório para um filtro EPA, que o projeto original não tinha esse cuidado, já é um misturador de ar, um misturador de fluxo na entrada e uma válvula de PIP, que não tem mistério nenhum. Obrigado, Jorge. Depois a gente compartilha tudo assincronamente mais uma vez, né? Deixa eu aproveitar que temos vários colegas aqui ainda.
Deixa eu ver se estamos aqui. O Gramora está ali, Nadal está ali, alguns colegas estão mais adiantados também, né? Já caminharam um pouco mais. Um minuto só, pessoal. Vou ter que pedir para a gente... Tem os outros projetos, mas assim, eu vou pedir um favor grande, pelo bem da nossa coletividade aqui. A gente tem aqui nesse grupo aqui, eu acho que se eu contei bem, já passa de 14 projetos que todo mundo está desenvolvendo, todo mundo está com problemas. Assim, é um exercício de reflexão. Todo mundo acredita, de fato, que vai chegar a um paciente, levar o seu produto e que realmente, na fase que a gente está agora, seria melhor do que a gente aumentar a escala, por exemplo, de produção daquilo que já existe, porque, em paralelo com tudo isso que está sendo desenvolvido, a gente sabe que tem produtos que estão sendo desenvolvidos, né? Que já são registrados, estão aumentando a escala, né? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar aberto aqui para alguns colegas que quiserem comentar, e não sobre o meu projeto, mas sobre a coletividade, por favor. O Henry, posso acrescentar que perfeito o posicionamento que você falou, e tem que ficar claro que em um mês ninguém vai conseguir reproduzir o trabalho de 3, 4 anos do desenvolvimento de um respirador profissional. Então, é minha opinião, tá? É muita prepotência falar que vamos fazer em um mês, correndo, no meio de uma pandemia, um equipamento que leva anos para ser produzido. A ideia, né, de qualquer um desses projetos que a gente está acompanhando e está desenvolvendo é numa situação de colapso do sistema de saúde. Eu não tenho outra opção. Isso, mas volta. A gente tem equipamento da Universidade de São Paulo que já está já foi feito o teste ali com paciente que está ali. Tem 2 ou 3 outros que já estão indo para hospitais aqui. Será que estou pensando até do ponto de vista até de ética mesmo, né? De tudo que a gente tem, até ética com o animal, né? Faz sentido todos esses projetos continuarem caminhando assim, como a gente está vendo aqui, 14 projetos? Deixo uma pergunta em aberto aqui para vocês, né? Eu não tenho projeto, né? Então gostaria muito de ouvir de vocês isso. Porque a impressão que dá de quem está do lado de fora, como leigo, é que fala, talvez a gente esteja desperdiçando tempo e recurso. Alguém consegue eu acho assim, fazer o contraponto, por favor? De fornecimento de peça, existe um problema grave com relação à entrega e demanda dos respiradores pelo mundo todo. O problema das fábricas atuais, nós temos parcerias ao redor do mundo todo, é que muitas dessas válvulas e sensores demoram 60 a 90 dias para serem entregues. Então, ninguém vai conseguir suprir a demanda para os próximos 90 dias. Então, todo mundo que está se aventurando no mundo do respirador tem que entender que ele vai cumprir um papel para, no máximo, 180 dias e depois todas as indústrias de grande porte do mercado mundial irão suprir a demanda para o mundo todo. Então, os respiradores alternativos de nível 3 ou nível 2 têm que suprir uma necessidade para os próximos 180 dias. Se você tentar fazer mais do mesmo, não vai ter um resultado diferente. Então, aquelas soluções ambulatoriais ou invasivas que usaram os sensores já existentes nunca serão fabricadas. Esqueça isso, porque não terão peças. Os projetos alternativos que estão se utilizando de peças alternativas de capacidade, estes têm chance de serem fabricados e salvarem vidas. Os outros, infelizmente, não serão fabricados e não terão capacidade de salvar a vida por não ter as peças disponíveis em escala e fabricação. Eric, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de nós já entramos em contatos com empresas que fabricam equipamentos e estão com falta de peça para saber se exatamente as peças que faltam conseguem ser supridas aqui? Você fez contato? Alguém mais fez contato também, pessoal? Nós estamos em contato constante. Eu não sei se é o momento, de repente, de falar da nossa iniciativa. O Rodrigo, tá? Respirador Hacker. O relatório mais rápido que eu tenho, tá? De 4 indústrias grandes, tá? O nosso braço direito da empresa Wise Home é Sensor do Brasil, que é o maior distribuidor de sensores no Brasil, tá? Junto da Banner. A Banner fez um contato com os maiores fabricantes do mundo e as peças críticas de fabricação mais rápido de entrega que eles têm, hoje, em todos os fabricantes do mundo, são 23 semanas. Tudo bem, mas vamos voltar aqui para o ponto, né?
tem alguns componentes críticos que possam ser usados? Perdão, quem está falando? Pode parar de compartilhar a tela, por favor? Quem está compartilhando agora? Tá, deixa eu ver. É rápido. Isso, obrigado. Mas legal, é porque aí o Eric estava comentando, eu já não consegui entender mais nada, que eu achei que era ele que estava falando disso aqui. Mas tá ok, bom. Os colegas estão mais adiantados aqui, alguém tem, o professor Grão-Moura, Nadal, vocês têm algum comentário sobre empresas como a Magnamed, por exemplo? Eu ouvi comentários de colegas que falam que eles estão abarrotados de pedido hoje, né? E não estão conseguindo, estão com capacidade 100% ocupada e talvez com falta de componentes, não é isso? Henry, me permite fazer uma observação. Por favor, professor. Existem diferentes níveis de equipamentos aqui, aliás, como o Nadal já observou aqui no texto. Existem equipamentos com características diferentes aqui, não atendem igualmente toda a necessidade ou todo o campo de necessidade. Existem aqueles que são mais simples e, portanto, para aplicações mais simples, eventualmente aqueles mais complexos para aplicações mais complexas. Então, esses diferentes equipamentos, eles também têm necessidades de componentes diferentes. É evidente que o equipamento mais complexo, ele vai precisar de mais sensores, mais componentes críticos, e cada vez que ele fica mais complexo, ele se aproxima mais dos ventiladores comerciais. E aí, óbvio, a concorrência com os componentes que são usados nos ventiladores comerciais começa a acontecer. Então, uma das informações que eu tenho certeza, grande parte das pessoas que já deve ter passado pelo assunto, sabe que nós estamos com um problema do sensor de pressão. O sensor de pressão sumiu do mercado. Quer dizer, ninguém mais encontra sensor de pressão. E sensor de pressão, se quiser fazer bem feito, tem que ter. Não tem jeito. Então, essa é uma questão, inclusive, que extrapola o âmbito dessas pessoas todas que estão aqui. Você deve saber, provavelmente, que tem uma iniciativa da Century, que está trabalhando junto com o MCTIC, com o Ministério da Economia, para fazer procurement de material. Existe um item que talvez poucas pessoas estão dando conta, que é o filtro HME. O HME, ele é substituído a cada 24 ou 48 horas no máximo. Então, adianta ter um monte de ventilador, se na hora que tiver que funcionar não tem filtro. E ninguém de nós aqui é fabricante de filtro ou está fazendo projeto de filtro. Para vocês terem uma ideia, não está presente aqui, mas tem um grupo do SEMPES, lá da Petrobras, que está olhando para isso. Porque a gente sabe que o filtro vai faltar. Se tiver, aliás, uma outra questão que é muito relevante, que eu não sei como é que foi tratado ou está sendo tratada pelos colegas aqui. Qual é o número de ventiladores que vai ser necessário? Se alguém disser o número que sabe o número, está mentindo. Porque ninguém sabe o número que vai precisar. Não se sabe. Uns falam que é 15 mil, outros falam que é 60 mil. Óbvio que, dependendo das circunstâncias, pode ser 180 mil. A gente não sabe o que vai acontecer no Brasil, essa que é a verdade. Então, esses aspectos, obviamente, impactam todo o nosso trabalho. De todos que estão aqui. Ou com motor de par, obviamente, equipamentos mais simples, e me permitem, não quero ser pretensioso nem arrogante, de forma alguma, mas equipamentos mais simples, que usam componentes mais simples, é evidente, eles vão ter mais facilidade de ser encontrados. Por exemplo, muitos baseados na indústria automobilística. Mas alguns não tem jeito, tem que ser mais sofisticados. Por quê? Volta à minha fala inicial. São equipamentos para aplicações distintas. E aí, nessa distinção de aplicação, são mais sofisticados mesmo. Entende? Não é uma característica de um ou de outro. É porque é assim. E, aliás, vocês devem saber, por acaso eu sei, mesmo as empresas fabricantes de ventiladores tradicionais estão com dificuldades também de encontrar material. Eles também estão. Não são só essas iniciativas aqui, não. Eles também estão. E isso não está tanto na nossa mão. Tá? Obrigado. Doutor Dário, nós também estamos fazendo o filtro, depois nós temos que conversar mais aí, tá? Temos um filtro bacana, que substitui o EPA e ainda tem ultravioleta, tá? É por isso que optamos por um ventilador tão simples, né, que às vezes é olhado de maneira até pejorativa, apesar de ter uma história de 40 anos no Brasil, um ventilador tão simples para sanar justamente uma demanda simples de entrada de ventilador ou de transporte. Só um exemplo, professor Henrique, só bem rapidinho, desculpa interromper.
O padrão ouro, a convergência clínica, ela é um desafio para todos nós, tá? O padrão ouro de você ver uma evolução de doença como o Covid-19 é levar o paciente para tomografia, tá? Tirar o paciente lá do UTI onde ele está, no 5º andar, levar para a tomo que fica no subsolo do hospital. Nós vamos transportar esse paciente como? Arrastando o ventilador da UTI pelo hospital inteiro, ou botando num ventilador de transporte que seja útil, ou apertando ambu por 20 minutos no elevador. Tá? Então, tem que pensar na convergência clínica antes de julgar os projetos. Isso é importante também você falar. Perfeito. Inclusive, tem esses dispositivos mais simples que imagino até eu que para a indústria que tem que produzir maior quantidade, talvez não tenha o mesmo grau de complexidade para não conseguir atender, né? Então, tem. Isso já é comercial, não é isso? O Charles está batendo palma ali para mim do outro lado, mas acho que já tem, né? Voltando. Jurandir, acho que você queria comentar alguma coisa, você levantou a mão, né, Jurandir? Sim. Sim, eu estou tentando usar o Zoom para colocar algumas perguntas, algumas questões. Eu acho uma coisa muito positiva que entre tantos grupos tem a gente focado em ventiladores invasivos e tem a gente focado em ventiladores de transporte. São duas demandas importantíssimas e com seu valor. E para saber, inclusive, onde está a maior demanda nesse período. Eu estou procurando chamar a atenção sobre o material. É verdade o que foi dito, que é difícil você comprar material, vamos dizer, eu quero produzir 1000, eu tenho que ter 1000 de tudo. Não é fácil. E, então, soluções diferentes também são bem-vindas. Eu não vou competir com o motor de passo da USP, que vai ser difícil comprar mais de 500, não sei. Eu já tive que comprar antecipadamente 1000 sensores de pressão. Se por uma zebra qualquer nosso sistema não for ao mercado, eu vou tentar entregar esse ventilador de pressão a quem tiver um bom sistema que precise dele. Perfeito. Tá? A gente tem que pensar no objetivo. O objetivo são as vidas, né? Mas eu peço que se tome cuidado, porque às vezes a solução simples, que vem da indústria automotiva, etc. e tal, cai em problemas da não adequabilidade do uso para pacientes, quer seja pela dificuldade de esterilizar, a dificuldade, eventualmente, tem graxa nas vias, eventualmente tem juntas que não resistem ao oxigênio puro, se for usar como misturador de oxigênio. Tem vários fatores que tem que ser levado em conta. Por exemplo, filtro HME, filtro EPA, dá para ser feito, mas tem que lembrar o seguinte: o paciente não pode perder água, ele não pode ressecar o pulmão. Então, o filtro HME retém a água e mantém a umidade do pulmão. Se a gente pegar um EPA de ar-condicionado, a gente vai ressecar o nosso objetivo, que é o pulmão do paciente. Bom, pessoal, a gente está com 1h46 aqui, evidentemente, né? O grupo, pessoas muito produtivas aqui. E a gente tem uma oportunidade, obviamente, de fazer coisas assíncronas também. Eu costumo falar que eu gosto de reunião, que quando a gente termina um pouco mais cedo do que a exaustão de todos, e uma reunião que a gente sempre fica com uma sensação de que seria bom se tivesse tido algo mais, e não, meu Deus do céu, não tenho tempo de ficar perdendo para esse tipo de coisa. Esse foi não sei quantas vezes vocês já tiveram a oportunidade de, entre vocês, estarem assim, conversando entre tantos. A impressão que eu tenho é que não é tão comum isso, até pela questão da discussão dos grupos. Eu vejo muitos lobos solitários caminhando, não é verdade? Oi, Henry. Então, perdão, Hacker. Eu acho que eu não apresentei, acho que eu fiquei fora. Eu vou te pedir desculpa, mas assim, eu estou tendo que fazer um fechamento e eu sei que mais gente, fora você, não falou também. Mas como a minha iniciativa, você me convidou, ela não é de respiradores, ela é de apoio, será que eu não posso passar um minuto só? Eu acho que você poderia esperar eu terminar de falar, porque é isso que você vai falar, o que eu vou terminar de falar e complementa. Pode ser? Beleza, fechou. Obrigado. Então, o que eu gostaria de deixar um convite a todos aqui, acho que talvez esteja alinhado com o que o meu colega aqui que me interrompeu já falou, é que temos vários grupos que estão caminhando. Não sei quantos de nós vamos continuar, depois de conhecer tanto projeto desse jeito, continuar falando que eu vou levar o meu projeto para o mercado. Não sei quantos que vão. Pode ser que muitos outros colegas vão querer continuar, porque é uma questão de livre-arbítrio, né? Agora, a sugestão que eu gostaria de dar, não sei também quanto que já tem isso compartilhado, eu sei que no Respirador Hacker você já tem ali, acho que uma planilha e uma junção de projetos do mundo todo, não é isso, Ricardo? Isso, exatamente. Então, o que eu acho que eu gostaria até de perguntar se, além do Ricardo, que acho que pode sim agora apresentar, Ricardo,
outros colegas, eventualmente, já têm essas plataformas de junção de projetos, né? E porque até agora o que eu vi mesmo, Ricardo, do pouco que eu pude observar, talvez um dos hubs que a gente tenha hoje é o que você tem. Então, por favor, gostaria que você assumisse a palavra agora. Ah, tá, Joia, muito obrigado. Eu fiquei até com medo de falar assim, nossa, acho que ele me esqueceu. Então, nós somos uma iniciativa um pouco diferente, né? Nós não estamos fabricando diretamente o respirador, então nós começamos como uma iniciativa de apoio. Eu represento aí, como disse, o movimento hacker, né? Já conversei com o Henry, então é movimento aí de Hacker Spaces, Maker Spaces e Fab Labs, então nós começamos a partir dessas pessoas e nós criamos um hub de conexão. E nesse hub nós angariamos vários voluntários de diversas áreas e já chegamos no ponto, inclusive, de fazer as conexões com as empresas que fazem a produção maior do Brasil, que terceiriza essa produção. Eu já coloquei aí em reunião com o Celso, com o Nicolai, né? A gente consegue funding, então a gente consegue dinheiro de investidores para ajudar os projetos, conexão com hospitais e outros. E eu concordo plenamente com foi comentado pelo Henry, que a maioria dos projetos eles não vão ser concluídos, até porque muitos estão começando o que já existe. Então, essa é a nossa ideia inicial, que se juntassem voluntários para agregarem os projetos em andamento, que é o que nós fazemos. Não iniciarmos novos projetos que vão demandar um tempo todo até passar toda essa fase de desenvolvimento. Eu acho que basicamente era isso, não vamos estender muito, porque, como o Henry já disse, a gente já está há bastante tempo, talvez o pessoal esteja bem cansado. O nosso endereço é respiradorhacker.github.io, onde tem todos os contatos nossos. A gente muito vai obrigado. Compartilhar tudo isso. Obrigado, Ricardo. Pessoal, a gente vai fechando aqui. Peço só que você pare de compartilhar a tela para a gente voltar. Isso. Pessoal, 16h50 agora, eu tenho um call agora às 17 horas, que já estava marcado também, né? Bom, espero que esse nosso encontro aqui de hoje tenha sido positivo para vocês, pelo menos para a gente poder se encontrar pela primeira vez. Para mim, particularmente, foi uma honra ter tanta gente que jamais imaginava que conseguiríamos ter assim numa tarde aqui conosco, né? Vou tomar liberdade, assim como já contactei vocês antes, da gente voltar com os contatos, para a gente juntar informações. Vou contar muito com o pessoal lá do Respirador Hub, que já está fazendo isso, né? Para a gente condensar as informações lá, quem já está organizando. Não sei se teria algum outro tipo de elemento que a gente poderia dar aqui, então gostaria de ouvir os colegas que falaram, que quisessem dar alguma sugestão de próximos passos desse trabalho que a gente tem aqui em grupo, que se manifeste agora, para a gente poder fazer o fechamento da nossa reunião, por favor. Eu tenho uma ideia com relação aos sensores. Tá, eu acho que a gente pode deixar isso sobre o sensor, Fábio, especificamente sensor, lá na nossa discussão pós. Eu estou falando, vamos falar do conjunto, do grupo, tá? Não do dispositivo. Nós, posso dar uma sugestão de próximos passos aí para todo mundo, independente de qual projeto, se é USP, se é o FRJ, pessoal, tentem ver na região de vocês, com Secretaria de Saúde, municipal ou estadual, qual que é a necessidade da demanda, qual que é o caminho, quais empresas vocês teriam para poder escalonar a produção desses projetos, sendo de qualquer um, tá? De qualquer um. Tem uma empresa médica na região que vai poder homologar, tem uma empresa eletromecânica que vai poder produzir. Acho que esse levantamento, qualquer um pode fazer junto à Secretaria de Saúde da região, e já adianta muito, para a hora que tiver 1 ou 2 ou 3 projetos aprovados, aí sim conseguir replicar de forma rápida para outros locais. Isso, eu gostaria de deixar um comentário, sugestão em cima da sua sugestão. Tenha informação, compartilha com a rede e não para o seu projeto. O grande problema que a gente tem hoje é que tem muita gente que tem alguns desses recursos e guarda para si e não está compartilhando. Então fica todo mundo procurando, de repente está batendo os 3 na porta da mesma empresa, justamente porque não tem isso. Então acho que a iniciativa do hacker, né, do ventilador hacker, que junta muita coisa, eu acho que é uma coisa interessante. Nada contra, todo mundo tem livre-arbítrio de procurar quem quiser. Mas se a pegada é essa de contribuir, né, eu acho que quem tem acesso a laboratório, essas coisas todas, que vai além. Eu acho que o grande problema hoje não é da válvula, disso, daquilo, é como que eu testo, como que eu dou passo regulatório, como que eu
acesso, por exemplo, a uma empresa de dispositivos médicos, que a gente poderia até acionar, por exemplo, a Associação das Empresas de Equipamentos Médicos Hospitalares também. E talvez como que a gente pode ajudar empresas que são, como a Magnamed, por exemplo, que já produzem e talvez esteja faltando um determinado componente. Será que a gente não poderia usar essa energia que a gente tem para ajudar a resolver o problema de um componente, de um dispositivo todo já, que já está quase todo pronto, e que por conta de um ou dois componentes não consegue ficar sem entregue, né? Então, acho que essa ideia é óbvio, né? Que a gente teve um encontro, a gente tem uma grande rede e que já vai se juntar a redes que existem, não vamos fazer nada de novo, vamos aproveitar lá o hub que já tem lá em São Carlos, né? Por exemplo. Adiante. Ali o Eduardo, por favor, você levantou a mão. Você poderia compartilhar os e-mails da gente? Porque Eduardo, eu vou compartilhar muito mais do que e-mail de vocês. Tá. Aliás, eu vou fazer o contrário. Eu vou conversar com o pessoal do Respirador Hub e ver se eles já têm um fórum, que já tem fórum lá. Sim, vamos preencher o fórum lá do Respirador Hub e está aberto para todos. Né? Show. Em outras palavras, não vamos fazer, eu não vou fazer aquilo que eu muitas vezes critico, que eu vejo que está sendo acontecendo, que é fazer mais um, sendo que já tem gente. Se tem gente boa fazendo, vamos juntar as coisas boas num lugar só. Né? E nada contra ter multiplicidade. Sim. Mas o compartilhamento é importante. Henry. Pois não, Verusca? Oi, eu gostaria de me posicionar. Eu sou fisioterapeuta intensivista e tenho ouvido desde do início alguns projetos, né, serem levados adiante, mas foi colocado aí muito bem a situação prática de várias conexões e vários, digamos assim, suportes que as outras equipes poderiam dar, no sentido de que, objetivamente, quando um protótipo, um ventilador tiver aprovado, que tenha também esse suporte, porque isso é uma demanda grande, né? Não esquecer que são peças e conexões que precisam ser esterilizadas e que isso precisa de uma demanda muito grande nesse momento, né? Objetivamente, se vários desses projetos se unirem no sentido do que vai precisar além da máquina, é importante também se pensar nesse sentido, perfeito. Sabe? Complementando, Verusca, só um comentário. Seja para levar para o pessoal das sociedades médicas e de intensivistas e enfermagem, seja para levar para a Anvisa, é melhor a gente colocar uma pasta com 20 projetos dentro e levar ali para uma avaliação prévia, que seja assim, vamos cortar na diagonal aqui o que realmente a gente acha que não vai dar certo mesmo. Né? Mas a gente faz isso uma vez. Agora imagina chegar a 20 pessoinhas com uma pastinha na Anvisa sobrecarregando o sistema também, né? Então, volto a dizer, né? Trabalhando em conjunto, provavelmente a gente vai conseguir encontrar muito mais conexões, inclusive com os projetos que eventualmente possam estar mais adiantados dentro do grupo ou até mesmo de empresas industriais. Né? Então, esse um ponto compromisso muito legal aí, recebemos de informação, é o seguinte... Uma questão que eu acho muito interessante... Eric, deixa só o Edson falar, porque ele não falou ainda, por favor. Obrigado. Então, uma questão que talvez nós tenhamos que nos deter é que nós temos um problema e se nós fizéssemos realmente, alguém que está vendo a coisa do mais alto, fizesse um mapa mental, porque nós temos um problema e temos que resolver. Eu gosto muito de trabalhar com mapas mentais. Então, eu gostaria de sugerir, para quem realmente consegue ver todos os problemas, peças... operações, tudo que nós temos um problema para resolver. Criar um conjunto de usos de case uses da solução desses problemas e aí nós fazemos um mapeamento. Porque eu estava ouvindo o que a Verusca falou e é exatamente isso. Na hora que faltar oxigênio, a gente esquece de tudo. Então, é preciso realmente ter um mapa mental da solução que nós temos. É mais uma competência que a gente tem aqui, é de conseguir enxergar as coisas. Vamos lá, pessoal, 16 horas e 58 minutos na capital federal, né? A gente já está 2 horas aqui reunidos. Agradeço muito a presença de todos aqui, né? A gente, com certeza, todos muito atarefados, ocupados, então, ter vocês até o final aqui, uma honra para todos, né? E, pessoal, a gente vai procurar reunir
e-mail, tudo isso. Os colegas que são organizadores de rede, entrem em contato também. A gente tem os nossos grupos, a gente pode fazer até um apartado de quem participou mais disso daqui hoje. Vocês todos têm o meu e-mail, é mais fácil. Vocês podem entrar em contato comigo e a gente, com certeza, vai dar próximos passos, ok? Muito obrigado, então, pessoal. A gente continua se falando. Muito obrigado. Excelente, obrigado, tá? Valeu. Obrigado, vamos pessoal. Desmontar todo mundo aqui, né? Um abraço. Valeu, pessoal. Grande abraço aí.